E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e hoje eu estou trazendo um recap do anime do vilão que apenas quer ter um dia off sem trabalhar. Esse é o nome dessa grande obra, e eu tenho certeza que vocês vão adorar ver esse anime até o fim, do mesmo jeito como eu tô curtindo. Ele é novo na temporada, então ou tu assiste meu vídeo até o fim, ou então tu corre pra ir lá devorar ele. O nosso protagonista aqui é chamado de o General, ele é membro do alto escalão da Liga do Mal, que luta diariamente para eliminar a humanidade e tomar o controle da Terra para eles. E por mais incrível que pareça, essa organização do mal tem dias de folga, e em uma dessas ocasiões, vemos o General no zoológico, e o motivo pelo qual está lá é para ver pandas. Ele confessa para nós, meros telespectadores, que os seus dias de folga começam com um ótimo jantar e também um ótimo banquete para os olhos. E quando ele diz banquete para os olhos, ele está falando de visitar o zoológico e ver alguns pandas. E como esse é um momento muito especial, ele fica tirando várias fotos sem parar. Todos perto dele ficam perplexos, e uma criancinha ainda vai lá e o chama de exagerado. E o nosso general simplesmente ignora a criança, porque ele está mais preocupado em tirar fotos aí do panda. E de acordo com o nosso general, quando a população de humanos for extinta, ele vai espalhar pandas por todos os lugares, e após tirar apenas umas centenas de milhares de fotos, ele se afasta para não ser notado por qualquer tipo de colega de trabalho. No entanto, nesse ferrado dia, o nosso general ainda precisa ficar de olho em um dos Power Rangers desse anime aqui. Eles são os famosos tolos que insistem em se opor à Liga do Mal. O general sabe que todos os Rangers são muito poderosos, já que geralmente eles sempre conseguem sair vivos das batalhas, e o que rola aqui agora é que para a Liga do Mal, o dia de folga é um dia sagrado, então mesmo que ele visse um Power Ranger, ele não iria lutar. No entanto, de repente, uma mão bate no seu ombro, ele se vira e um carinha do cabelo vermelho adivinha que o nosso protagonista é um membro da Liga do Mal. Tudo isso porque ele está sentindo a sua aura de vilão. O cara do cabelo vermelho está muito feliz por tê-lo descoberto durante a sua patrulha e se apresenta como o famoso Ranger Vermelho. Ele rapidamente desafia o vilão para uma batalha e fica chocado quando o general propõe que eles façam uma trégua nesse dia. O vilão admite para o Ranger Vermelho que ele adora ver pandas e ele não quer lutar nesse lugar. Afinal de contas, uma luta entre os dois ali aterrorizaria os pandas. Ranger Vermelho admite que ele também curte essas criaturas. Nisso, o general nota os ingressos para o aquário na mão do Ranger e especula que o cara veio parar no zoológico por engano e que na verdade ele deveria estar trampando de guardinha lá no aquário. E assim o Ranger Vermelho admite que ele tem um péssimo senso de direção. Então o nosso vilão, o cara do mal, o grande general, leva o Ranger Vermelho até a estação de trem e mostra ele como chegar ao aquário. E depois de um dia inteiro no zoológico, o general se dirige para a loja de conveniência e quando ele entra, o lojista o cumprimenta enquanto ele fica olhando algumas revistas. Nesse instante ele percebe uma revista que é uma edição limitada com um panda. Então ele compra uma bebida de café preto e algumas xícaras de macarrão. E nesse momento, vemos que o Ranger Vermelho não está conseguindo encontrar as coisas que ele quer no mercadinho. E de volta ao nosso vilão, ele está procurando os seus produtos favoritos. Nisso, ele acaba ficando cada vez mais irritado, pois ele não está encontrando suas coisas também. A atendente bem de perto observa a irritação dele, mas ela espera que ele escolha um outro produto. Então, o general escolhe um outro produto similar ao que ele queria e promete fazer a humanidade pagar se o gosto disso for horrível. E quando chega a hora de pagar por suas compras, a atendente fica satisfeita ao ver que ele escolheu uma alternativa diferente. Ela tenta puxar um pouco de conversa com ele, dizendo que ele vai curtir a opção que ele escolheu. E como o general não a respondeu, a atendente fica um pouco preocupada, pensando que mandou mal em puxar o papo. Mas ela relaxa quando ele diz que seguirá o seu conselho. Assim ele volta para casa e experimenta o sorvete que ele escolheu. Felizmente o sorvete estava bom, e agora ele chegou à seguinte conclusão: talvez ele deixe essa loja como a última loja de conveniência a ser destruída, quando eles finalmente eliminarem a humanidade. Depois disso, vemos o general acordando para mais um dia de folga, e ele logo verifica sua geladeira, apenas para descobrir que só tem ovo e leite. E depois de terminar o seu lanchinho da manhã, ele se lembra de que ele tem que ir visitar o zoológico para aprender mais sobre as muitas criaturas presentes na Terra e também para descobrir se os humanos tinham alguma instalação de experimentos naquele local. Afinal de contas, ele não entende o porquê de tantos seres diferentes ficarem presos em um lugar. E assim ele terminou o dia, adorando novamente os pandas e mais outras criaturas fofas. Depois disso, ele foi para o supermercado e lá o Ranger Vermelho o confronta assim que ele entra. Mas antes de arrumar briga, o Ranger o agradece pela sua ajuda no encontro anterior e para agradecer por tudo, ele presenteia o nosso general com uma caixa de biscoitos de panda como um sinal de gratidão. Maldito Ranger Vermelho, ele mandou muito bem dando esse presente. O nosso general obviamente pega os biscoitos e vai embora. E o Ranger Vermelho fica lá se perguntando se a trégua deles ainda está em vigor nesse dia. Mas o general o ignora, lembrando a si mesmo de que ele não trabalha em dias de folga. E nessa noite vemos ele refletindo sobre o quanto ele valoriza o seu tempo livre acima de tudo. Ele acrescenta que um sono de qualidade está na lista dos seus itens obrigatórios, mas a coisa mais importante a ser lembrada é evitar o trabalho sempre que possível. E então vemos ele em um momento furioso, porque ele trabalhou a semana inteira e ele queria apenas comer um curry no seu dia de folga. Mas a loja de conveniência só oferecia a versão extra picante e não a leve. Ele não consegue comer isso e está tão irritado que parece até mesmo que ele vai destruir a humanidade agora mesmo. Felizmente, nesse momento, um episódio especial sobre os pandas começa a ir ao ar, acalmando o nosso general. E assim ele reconhece que nesse dia a fofura salvou o mundo. Em um outro dia de folga do nosso general, vemos ele ir ao shopping, quando do nada o seu casaco é agarrado. Ele acredita que isso se trata de um ataque inimigo, mas depois ele percebe duas crianças o chamando de papai enquanto agarravam o seu casaco. E quando ele se vira, as crianças percebem que ele
não é o pai delas. Mesmo assim, as crianças acabam o levando até a praça de alimentação, e elas dizem que querem sorvete. E quando ele pergunta às crianças se os pais delas não as ensinaram a não aceitar doces, elas simplesmente respondem que não. E ao se aproximarem de uma sorveteria, ele informa as duas crianças que ele vai colocar o sorvetinho delas no pote, ao invés de colocar na casquinha, porque ele tem medo que elas deixem o sorvete cair. Desse jeito que ele vai fazer é mais seguro. As crianças contestam, alegando que comer em casquinha é muito mais legal e gostoso. E depois desse pequeno confronto, o nosso general, agindo como um pai, cede e compra o sorvete na casquinha para as crianças. E após fazer isso, ele aconselha as crianças a tomarem cuidado para o sorvete não cair. A atendente, vendo tudo isso, supõe que ele seja o pai das crianças e sorri. E o nosso general garante às crianças que elas serão entregues para o centro de crianças perdidas. E os gêmeos agradecem a moça da sorveteria, deixando claro que ele é um estranho e não um pai deles. E por um breve momento, a pobre trabalhadora ficou com uma expressão de horror em seu rosto. Nisso, o general adverteu as crianças para não chamarem ele de estranho em público. Então a criança se corrige e a garçonete pode ficar aliviada agora. E enquanto eles se caminham para o centro de crianças perdidas, o sorvete de uma das crianças cai e ela começa a chorar. Então seu irmão propõe que o nosso general traga um crepe. Os dois imploram, chamando o nosso general de senhor estranho. Elas falam isso alto e isso chama a atenção das outras pessoas, que começam a cochichar entre si. Então ele pede às crianças para que não se dirijam a ele dessa maneira. E depois de animá-los, ele os leva para a área de crianças perdidas, onde eles se despedem pela última vez e até mesmo prometem para o nosso general que eles vão permanecer próximos do seu pai daqui para frente. Vemos que o nosso general tem certeza de que ele nunca mais vai encontrar essas crianças quando elas crescerem, já que até lá a humanidade terá desaparecido completamente. No entanto, ele promete se lembrar do calor das pequenas mãozinhas dos dois. E quando o general se afasta, o comportamento das duas crianças muda. A garota comenta que ele não era tão malvado quanto ela esperava, e o seu irmão informa que o inimigo também deve ter um elenco diversificado com vários personagens. Assim, os dois revelam que eles estavam estudando o nosso general, mas o próximo encontro deles, o próximo vai ser diferente. Do nada, o Ranger Vermelho aparece, e ele fica muito feliz ao ver os dois. Nisso, as crianças ficam impressionadas com o fato dele ter conseguido chegar até o centro de crianças perdidas por conta própria. Um tempo depois, a garçonete o vê com as duas crianças, e ela fica surpresa ao saber que aquele cara realmente não era o pai das crianças. E agora que as duas crianças já se divertiram bastante, elas informam que precisam voltar, senão o azul e o rosa vão ficar preocupados. Enquanto isso, nosso general está distraído com mais coisas de pandas, e o cara acaba decidindo comprar tudo que é tipo de mercadoria disponível. E no dia de trabalho do nosso general, vemos que um novo recruta chegou à sede da Liga do Mal, e ele está ansioso para começar a trabalhar com a organização. E ele está muito feliz por ter sido designado para o exército do grande general. Ele sabe o verdadeiro nome do cara, mas ele só quer se referir a ele como seu general. De repente, o colega de trabalho aí do nosso protagonista entra em seu escritório e se oferece para almoçar com ele na cafeteria. No entanto, o general o instrui a ir embora, pois ele está ocupado. E na verdade, ele só está irritado porque um novo bebê panda vai chegar no zoológico. Mas infelizmente, quando isso acontecer, ele vai estar no trabalho. Felizmente, ele se acalma quando vê a foto do bebê panda. E um pouco mais tarde, depois de toda essa irritação, vemos ele entrando no escritório do grupo e ele percebe o recém-chegado trabalhando. Ele percebe que o turno do cara terminou e o dispensa, mas o novato está ansioso para trabalhar cada vez mais e conclui rapidamente a sua tarefa. Então, o nosso general dá uma olhada e percebe que esse papel não é urgente. E assim, ele informa ao nosso novato que eles estão travando uma guerra a longo prazo e que o planeta Terra vai demorar mais de um dia para cair nas mãos deles. Ele incentiva o seu recém-chegado, dizendo que ele deve cuidar da sua mente e do seu corpo. Caso contrário, ele acabará ficando esgotado. Assim, o nosso general lembra ao novato que no dia seguinte eles estão de folga, portanto, ele deve aproveitar a sua folga ao máximo. E quando seu chefe vai embora, o recém-chegado fica surpreso com o fato do seu general ter falado com ele. E assim, ele começa a pesquisar as coisas que ele pode fazer no seu dia de folga. Assim, ele decide visitar o zoológico e fica impressionado ao ver os pandas. E no dia seguinte, ele conta ao general sobre a sua visita ao zoológico e revela que ele só foi até lá graças à dica do general. E o melhor de tudo foi que ele deu ao seu general um chocolate em forma de panda como agradecimento. E o nosso grande vilão, obviamente, adorou muito isso e até mesmo elogiou o novato. Nessa noite, quando o nosso general voltou para casa, ele abriu os chocolates, mas não conseguiu comê-los, já que eles são tão adoráveis. E após ver esses lindos chocolates, ele passou a considerar os humanos um bando de bárbaros. Como podem eles estampar um pandinha em algo comestível? Assim, ele guardou o chocolate até que a data de vencimento dele chegasse. Certa noite, o nosso general estava cansado e ele estava voltando cansado do trabalho. E no meio do caminho, ele começou a imaginar o quanto seria agradável se tivessem pandas de estimação em casa para cumprimentá-lo. O nosso general quer muito que os pandas coexistam com eles depois que os humanos forem extintos. E assim ele segue fantasiando sobre todas as atividades que ele faria com pandas. Na manhã seguinte, ele acorda no chão, sentindo-se como se sua visão de uma casa cheia de pandas fosse uma realidade. Sim, ele está revigorado e determinado a exterminar completamente a humanidade. Após se organizar, ele visita o zoológico novamente, quando do nada ele descobre que o rabo do panda é branco. No entanto, ele não tem certeza dessa informação, porque as orelhas e os membros da criatura são pretos, e agora ele gostaria muito de confirmar isso. O nosso vilão usa isso como uma desculpa para obter um passe anual para o zoológico, pois ele não acreditará que o rabo de um panda é branco, a menos que ele veja isso. Assim, o nosso grande vilão ficou lá com o garoto por 3 horas, até que do nada eles conseguiram ver que o rabo do panda é branco, e os dois reagiram ao mesmo tempo, e por curtirem as mesmas coisas, os dois se cumprimentaram por ter tido a paciência de esperar tanto tempo.
Depois disso ele encontra a mesma criança em uma outra seção do zoológico. Lá a criança instrui o nosso vilão sobre como tratar adequadamente os coelhos e depois acaba revelando seu desejo de ser um veterinário um dia. No dia seguinte, lá no local de trabalho, o novato passa pelo escritório do nosso general e ao ver o cara super concentrado, o novato chega à conclusão de que ele está planejando uma estratégia para acabar com a humanidade, mas na verdade ele só estava pensando em como ele pode persuadir a Liga do Mal a permitir coelhos no local de trabalho. Assim, um outro dia de folga chega e ele se depara com um Ranger Vermelho no caminho da loja para casa. Ao ver o nosso general, o Ranger Vermelho tenta atacá-lo novamente, mas o nosso personagem principal se recusa porque ele está de folga. Ele explica ao Ranger Vermelho que está segurando alguns ovos que pretende usar em sua refeição. Assim, o Ranger Vermelho admite que ele adora meter uns ovos dentro da sua boca, então ele entende o nosso personagem principal e se afasta. E depois de um tempo, vemos que o Ranger Vermelho se perdeu novamente, então o nosso vilão acaba levando o Ranger Vermelho aí de volta para a estação de trem. Nisso, o herói inútil fica surpreso com o fato do vilão ainda se recusar a lutar, afirmando novamente que no seu dia de folga ele não luta. E depois de resolver todo esse BO com o Ranger Vermelho, vemos o nosso vilão acordando em mais um dia, onde ele teve um ótimo sono, mas ele reclama do frio que faz nesse lugar. Ele liga o seu aquecedor e pega o seu telefone. Rapidamente, uma contagem regressiva é exibida em sua tela, tudo isso para que um show temático de um bebê panda comece a ser transmitido. Isso é tudo que o nosso vilão queria ver, um pandinha, bebê brincando. No entanto, do nada, uma ligação perturba sua felicidade. Quem o chamou é um colega de trabalho, que o nosso grande vilão sempre se recusa a almoçar com ele, e ao se irritar ainda mais com esse cara, ele encerra a conversa e retorna a ver o seu vídeo. Mesmo assim, o cara liga para ele. Isso faz com que o nosso general pegue seu telefone e responda o cara, dizendo que ele não tem permissão para ligar para ele no seu dia de folga. Do nada, uma chamada de vídeo se inicia, e o carinha fica lá se perguntando por que ele não consegue ver a imagem do grandioso vilão do outro lado. E obviamente ele não estava vendo porque o general estava lá cancelando a ligação a todo custo. Nesse momento, o homem revela que ele estava examinando relatos de um monstro que aparece no inverno e habita a casa dos humanos, e o cara confirma que essa criatura utiliza o calor para atrair suas vítimas e depois ele as prende em sua barriga. Ele está fazendo essa pesquisa porque ele acredita que essa criatura consome apenas os seres humanos, então ele acredita que esse monstro vai agir a favor deles, mas infelizmente, enquanto ele estava investigando, essa coisa o comeu da cintura para baixo. Ao ouvir isso, o general pergunta sobre o paradeiro atual dele, e o homem responde dizendo que ele está na sala de controle. Ao ouvir isso, ele levanta da cama, falando que já vai o ajudar, mas antes que ele partisse, o homem do outro lado da linha pediu para que ele trouxesse consigo algumas tangerinas, pois elas são essenciais para lidar com esse monstro, e ele só foi pego, pois ele se esqueceu de preparar algumas. O nosso general acredita, então ele prepara aí a refeição favorita desse monstro, que é a tangerina. O nosso vilão acredita em tudo isso, e felizmente, ele havia comprado uma caixa de laranjas no dia anterior, tudo isso graças ao conselho de uma mulher local. Então ele pega o pacote e sai correndo pela porta, e enquanto viaja pelos céus, ele amaldiçoa os terráqueos. Assim ele chega à sede e arranca a porta da sala do controle, enquanto grita o nome do seu amigo. No entanto, lá está o homem, sentado confortavelmente sobre um kotatsu, que é uma mesa com aquecedor, um famoso cobertor japonês para manter as pessoas aquecidas. E esse homem, sendo um sem vergonha, começa a chorar de alegria porque o seu general o salvou. Por conta de tudo isso, nosso general fica ali, chocado. Nisso, o homem na sua frente comenta que ele não o vê com o cabelo solto há muito tempo. Então ele dá uma comentada sobre isso. E em resposta, o nosso general simplesmente o golpeia na cabeça, por conta da sua falsa brincadeira. Depois disso, o nosso general é levado para as entranhas dessa fera aí que é o kotatsu, onde o outro cara o alimenta com as laranjas. Mais tarde, nessa noite, o nosso general ouve uma mulher falando como os pães de panda recheados, de edição limitada, são muito saborosos. Isso interessa. Então ele tenta descobrir mais sobre isso. E assim, a mulher comenta com seu marido que esses pães estão disponíveis em uma loja de conveniência próxima. Sim, é a temporada dos pães chineses. Portanto, ela está ansiosa para consumir o maior número possível. Ela então pega o seu pãozinho de panda e o corta ao meio para compartilhar com seu parceiro. Feito isso, o casal vai embora, se deliciando com esse lanche. O que eles não sabiam é que eles haviam cometido um grande crime ao dividir um serzinho que parece um panda na frente do nosso vilão. Mas ele mantém a calma e entra na loja de conveniência e fica simplesmente olhando para os pães de panda, imaginando como eles seriam despedaçados no futuro. A atendente do lugar se junta a ele enquanto ele está ali preocupado. Então ela informa com alegria a ele que essa edição especiais de pães de panda estarão disponíveis apenas este mês. Ela diz que esses pãezinhos são muito suculentos e também diz que para ela é uma pena comê-los, pois eles são muito bonitinhos. Depois de ouvir isso, o nosso vilão sai aliviado. Afinal de contas, a atendente entende o famoso dilema do pãozinho de panda. E como ele não é um ser horrível como os seres humanos, ele precisa ganhar um pouco de confiança antes de comer esses pãezinhos. Então ele retorna à loja mais tarde e começa com os pães de porco originais como recomendado. E logo após sair do mercado, o nosso vilão prova esse pãozinho aí de bagulho chinês e o sabor o atinge no estilo Shokugeki no Soma. No dia seguinte, ele foi lá novamente comprar uma série de pães diferentes. E à medida que ele se acostuma a comer esses pães, a sua ansiedade vai aumentando para comer o tão famoso pãozinho de panda. E depois de vários dias adquirindo instruções aí sobre como comer um pão, ele está pronto para experimentar o pão de panda. Mas infelizmente, a temporada dos pães de panda já se foi e agora só tem outros pães. Ao ver isso, o nosso general sai discretamente sem comprar nada. Pode digitar F aí no chat, galera. Na manhã seguinte, o general acorda pensando em pães chineses. Então ele vai até a cozinha e segue as instruções para preparar um, deixando o pão de molho antes de enrolá-lo em um prato. Ele ajusta o micro-ondas para 1 minuto e assim que o cronômetro dispara, ele abre a porta. No entanto, para sua infelicidade,
verdade, o pãozinho estava completamente destruído. Ao ver isso, ele cai no chão em desespero. No entanto, ao comê-lo, ele admite que o sabor ainda é autêntico. Enquanto isso, lá na sede dos Power Rangers, o Ranger Vermelho tem um problema semelhante com seu pão de porco, e ele também cai no chão em desespero. Em resposta, o Mug diz que ele o embrulhou com muita força, e a Sora se sente triste pelos pães de carne, pois ela acredita que os pães queriam ser consumidos em sua forma original e fofa, mas agora eles foram reduzidos a panquecas sim. O breve discurso de Sora faz com que o Red se sinta culpado, levando-o a chorar. Nisso, as duas crianças pegam um único recipiente para fazer bolinhos, e esse recipiente promete preparar os pãezinhos, os deixando bem fofinhos. Do outro lado, vemos que o nosso querido e amado vilão também comprou um desse, e ele ficou impressionado com o poder desse produto de manter o pãozinho fofo. Depois disso, lá do lado de fora, o nosso general percebe que algumas criancinhas estão construindo coelhinhos de neve, e quando elas vão embora, ele constrói um maior ao lado do delas. No entanto, por o achar muito fofo, ele o leva para casa e o armazena na geladeira, e assim com o passar dos dias, ele continua verificando a criação dele, até que infelizmente a sua criação acaba derretendo. Assim, no dia seguinte, no trabalho, vemos ele de péssimo humor por conta do seu coelho que derreteu, e os seus subordinados ficam lá sem entender nada. Depois de todo esse estresse, o nosso general passeia pela cidade, então ele decide ir ao zoológico para passar um tempinho relaxante com o panda, e ao chegar em um lugar com degraus complicados, ele vê um idoso se esforçando para poder subir. Então o nosso vilão, agindo como um cara mau do jeito que ele é, se oferece para carregar os itens do idoso, mas mesmo assim o velho ainda estava sofrendo, então ele se ofereceu para carregá-lo em suas costas, e o velho aceita a oferta. E quando eles finalmente chegam ao topo da escada, o velhinho comenta sobre o bom caráter do general, e ele pergunta ao nosso vilão se ele pode o ajudá-lo novamente, e ele aceita, embora não tenha ideia do que estará fazendo por ele no futuro. E após colocar o idoso no chão, o nosso general ficou acreditando que o velho está bem senil, porque ele o tratou como se fosse o seu neto, e ao ver esse velhinho desse jeito, faz o nosso vilão perceber como os seres humanos são fracos, e para ele é bem terrível testemunhar tudo isso. Nesse mesmo dia, só que de noite, o nosso vilão adormece e sonha com o idoso. O idoso, por algum motivo, está vestido como Papai Noel, e pede ao nosso general que o ajude a entregar presentes de Natal. Assim, o nosso general acorda no dia seguinte, e ele está perplexo com o sonho que ele teve, e o mais estranho de tudo é que o seu corpo está dolorido. Assim, ele sai da cama e descobre que ele está passando pelo famoso Natal, e ele na verdade só considera esse dia especial porque ele tem folga nesse dia. Para aproveitar esse Natal, ele sai pela rua. Enquanto isso, vemos um homem caminhando aí por uma rua solitária, e estando completamente exausto, ele para na loja de conveniência, e é recebido pela Yamano. Ela fala com ele, mas ele não responde. O cara impulsivamente pega uma cesta de compras, e esse cara acabou de entrar no mercado de trabalho no verão passado, e ele estava ansioso para viver sozinho pela primeira vez. Ele sonhava em tomar um drink com seus amigos no fim do dia. Ele tinha planos para sair em sessões de ginástica e viajar para lugares divertidos nos seus dias de folga, mas por mais que ele estivesse ansioso para isso, ele é muito preguiçoso para lavar roupa, e não tem energia nem dinheiro suficiente para poder cozinhar para si mesmo. Ele não queria continuar vivendo desse jeito, mas mesmo assim ele segue com a sua vida. Então ele fica depressivo por estar vivendo assim. Ele coloca alguns itens em sua cesta, e quando ele chega no corredor seguinte, ele se depara com o nosso general, que está rangendo os dentes, olhando para alguns itens na prateleira. O homem preguiçoso fica petrificado ao ver o nosso general coberto por uma aura obscura. Assim, o cara fica convencido dos rumores de pessoas perigosas circulando pelo centro da cidade, e então ele decide manter a distância do nosso general. Mas assim que a Yamano se aproxima, a aura ruim do nosso general desaparece. A Yamano dá boas-vindas ao nosso general, e o preguiçoso fica surpreso com a boa relação entre eles. E agora que a garota veio atender, o nosso vilão pergunta para ela por que os pães chineses não estão mais na prateleira, e ela lhe diz que eles foram retirados porque o seu tempo de promoção terminou. Ao ouvir isso, o nosso general fica bem triste, mas a Yamano lhe diz que ele pode trocar esses itens por outros. Ela agora tem os petiscos congelados, e após falar isso, ela lhe mostra o caminho. E depois de ver tudo isso, o preguiçoso começa a refletir sobre a sua vida e a sua mentalidade negativa. Embora ele saiba que existem coisas que ele não pode fazer, ele decide comemorar o fato de que ele pelo menos é um ser que trabalha. Então ele olha para sua cesta e sorri, e assim ele decide pegar um pudim como recompensa para ele mesmo. Ele o leva para a atendente, e assim ele sai da loja feliz por ter conseguido comprar um presente para si mesmo. E assim ele continua sua jornada para casa, elogiando a si mesmo por ser um trabalhador esforçado. No dia seguinte, ele passa novamente pela loja de conveniência, e dessa vez ele pega um pudim de flor de cereja. A Yamano lhe diz que os bolos acabaram de chegar, e que a loja está fazendo uma promoção com o tema de flor de cerejeira. E então ela lhe conta as diferentes guloseimas que são de flores de cerejeira. Ele pergunta a ela se o pudim é bom, e ela lhe diz que é o seu favorito. Então ele o adiciona alegremente ao seu carrinho. E agora vemos que o nosso general recebeu leite com o sabor de flor de cerejeira. Ele o experimenta enquanto estava indo para casa, e se surpreende com o sabor da flor de cerejeira. E seguindo no caminho para casa, ele passa por uma flor de cerejeira. Ele pega uma folha que está caindo e a coloca em sua boca para comparar o sabor. E assim ele fica satisfeito. O bagulho é top. No dia seguinte, o preguiçoso está na loja de conveniência e se pergunta o que ele pode fazer por ele. O que ele comprará dessa vez como presente para si mesmo. Ele está olhando as opções da loja, quando do nada o nosso general entra. A Yamano lhe dá boas-vindas, e ela lhe diz que estava preocupada, pensando que talvez ele não fosse na loja de conveniência nesse dia. E ao ver tudo isso, o nosso preguiçoso continua surpreso com o fato dos dois se darem bem um com o outro. Nisso vemos que a atendente está prestes a contar algo sério para o nosso general, mas ela parece um pouco hesitante. Então ela diz a ele que eles acabaram de comprar novos produtos de sorvete, e o preguiçoso não estava esperando que ela falasse isso, mas o nosso general rapidamente se aproxima dela e pede para que ela lhe dê mais informações, como se isso fosse um segredo a ser bem guardado. Ela o
acompanha na direção dos novos produtos, e o preguiçoso volta sua atenção para o que ele quer pegar. Afinal de contas, ele não queria ficar olhando muito, senão isso poderia parecer rude. Assim, a Yamano leva o nosso general a um depósito e ela lhe mostra a gerente de vendas da loja, e ela recomenda um sabor para ele. O preguiçoso tenta se preocupar com a sua vida, mas ele não consegue deixar de prestar atenção no que Yamano está dizendo. Ela conta ao general sobre um outro item no estoque, dizendo que seriam lanches dignos, que ele iria gostar muito. O general observa os 2 novos sabores de sorvete, e ele concorda com Yamano, dizendo que eles parecem deliciosos. Os sabores do sorvete também acabam chamando a atenção do preguiçoso. Já o nosso general decide adquirir um sabor, mas a Yamano recomenda o outro sabor. Após fazer isso, ela pede desculpas por ter previsto aí qual seria a preferência dele. O preguiçoso não quer ver o general irritado, e ele se prepara para fugir caso isso fosse acontecer. Mas o nosso general tá tranquilo e favorável. Ele diz a Yamano que confiará nas suas recomendações, pois elas estão sempre certas. Ele decide comprar os 2 sabores e fazer um teste de sabor para determinar qual deles ele prefere. A garota pede desculpas ao nosso general por tê-lo obrigado a ficar com os 2, e ele lhe diz que teria voltado um outro dia para poder comprar outro de qualquer maneira. Com a compra toda resolvida, eles se dirigem ao balcão, e o preguiçoso olha para a unidade de armazenamento com a nova coleção de produtos. Então ele vai até lá e decide comprar um sorvete para se deliciar. Ele pensa em qual sabor deve comprar, e bem perto dali, a Yamano estava empacotando as compras do nosso general e as entregando a ele. Logo em seguida ele sai da loja, e ela diz a ele para tomar cuidado. Já o preguiçoso finalmente decidiu o que ele vai comprar. Ele pega os 2 sabores da nova coleção de sorvete e os leva até o balcão, e a Yamano fica surpresa por ele ter pegado os mesmos sabores, e ela os embala e entrega até ele. Bem perto dali, o nosso general estava voltando para casa todo feliz, ansioso para decidir qual sabor ele iria experimentar primeiro. O dia seguinte é o famoso dia de folga para ele, e ele sabe que tem um dia todo para poder decidir isso. No dia seguinte, vemos o nosso general andando calmamente pela rua. Ele é um oficial de alto escalão da Liga do Mal que luta diariamente para erradicar a humanidade. Juntos, eles planejam reivindicar a Terra como seu planeta natal, obviamente depois de conquistá-la. Mas como esse é o seu dia de folga, ele decidiu procurar uma cafeteria para experimentar alguma coisinha bem gostosa, de preferência algo que ele não conhece. Então ele encontra uma loja e entra nela. Ele é recebido na loja, que tem um toca-discos de vinil com músicas suaves. Ele se dirige a uma mesa ao lado de outro cliente e se senta. Então ele é perguntado o que deseja, e o nosso general responde dizendo que quer um café com leite. O seu pedido começa a ser preparado, e o nosso vilão fica perplexo com o processo de preparo do café. Ele pergunta ao barista o que essa máquina é, e ele recebe a informação de que tudo isso é uma máquina para fazer o seu café. E ao ver uma outra pessoa sendo servida, o nosso vilão fica surpreso ao saber que existem diferentes maneiras de fazer café. Nisso, uma máquina de café expresso começa a ser usada, e o nosso vilão não gosta do som dela. Ele se pergunta o porquê de tanto barulho para fazer apenas um café. Então, quando o seu café com leite chega até ele, ele rapidamente saca o seu celular para tirar uma foto. E o nosso general acha que a xícara de café faz jus aos seus rumores, e ele se pergunta agora como ele faria para beber isso. Ele olha para diferentes ângulos e observa como um cliente próximo bebe a sua. Então ele toma um grande gole do seu café e fica surpreso ao ver que o panda está diminuindo. Então ele recua sua xícara e se sente mal pelo pequeno panda em sua xícara. E agora ele acha que aqueles que criaram um conceito de um desejo no café não tem coração. Mas nesse momento o panda diz a ele para não se sentir mal, porque esse é o seu destino. E assim o general observa o panda enquanto ele lentamente derrete até o último gole. E assim a lembrança do panda desaparecendo fica assombrando o nosso vilão, e ele se sente mal por isso. O cliente, vendo a tristeza dele, se compadece e pede uma outra xícara de café com leite. E depois disso vemos o nosso general voltando para casa carregando várias sacolas. Ele ficou com tanta pena do panda que acabou comprando muito café com leite, e as sacolas eram tão pesadas que quase o fizeram tropeçar. E ele também trouxe consigo muito leite para poder fazer uma grande variedade de refeições. Ele sabe que na próxima semana ele vai trabalhar na maioria dos dias, então ele decidiu usar o seu dia livre para preparar algumas refeições com antecedência. Ele teve a ideia de decorar o pudim e a geleia de amêndoas com um panda. Ele queria usar esse dia como um teste para fazer essas coisas, e após fracassar, ele decidiu comprar mais leite para compensar esse fato. E assim ele se depara com mais coisas de panda, que ele acaba comprando para servir suas refeições. E assim o nosso general finalmente volta ao seu prédio, mas ele se depara com um enorme lance de escadas, que parecem ser impossíveis de ser subidos. E assim ele começa a voltar para o seu prédio, se esforçando para manter as suas compras intactas. E isso para ele parece uma façanha quase impossível de conseguir realizar. As escadas parecem se estender até o céu, e o general se pergunta o porquê de não ter sido instalado um elevador no seu edifício. Então ele decide esquecer tudo isso e dar o primeiro passo em direção à sua libertação. Ele decide não desistir e continua subindo o lance de escadas, e a cada passo que ele dá, as suas mãos e os seus ombros quase se soltam do seu corpo. Então ele se encoraja, pensando no ensopado que ele fará quando chegar ao topo da escada. Ele implora as suas mãos e as suas pernas e ombros para aguentarem enquanto ele continua subindo as escadas, e ao chegar ele se ajoelha para se deleitar com a glória de chegar ao topo da escada. Amém. E em seu próximo dia de folga, o nosso general decide entrar em uma tradição dos humanos. Ele decide ver as flores de cerejeira em plena floração, mas quando ele chega lá, as flores já caíram, e ele havia se dado ao trabalho de preparar até mesmo um almoço para a ocasião, e assim ele ficou lá sem conseguir acreditar que as flores já caíram. Nisso ele se lembra de quando um apresentador de TV disse que observar as flores de cerejeira sem uma marmita simplesmente não proporcionava a mesma experiência. Então ele olha para a árvore desapontado, e então percebe uma menina pegando as flores da árvore caída. Eles se olham fixamente por um longo tempo sem dizer nada, e em seguida a garota deixa cair as flores e agarra o almoço que nosso general estava segurando. Logo em seguida eles se acomodam no banco público sob as flores de cerejeira, e a garota começa a comer o seu almoço. Nisso o general pergunta a ela
se os seus pais não a ensinaram a nunca aceitar comida de estranhos. A menina não responde e continua apenas a mastigar o almoço dele. Ele pergunta a ela se ela está realmente tão faminta e ela não responde, apenas continua mastigando. Nisso, nosso general dá um tapa no seu rosto, em sinal de decepção com a raça humana, e promete varrer a humanidade da face do planeta, com toda certeza. Nisso, a garota lhe pergunta se ela pode comer mais um, e ele lhe diz que ela pode pegar quantos bolinhos de arroz quiser. E continuando com a conversa, ela pergunta se ele veio para ver as flores de cerejeira, e ele diz que esse era o seu plano, mas parece que ele chegou tarde demais. Ele oferece a ela um pouco de chá do seu frasco, dizendo a ela para mastigar a comida corretamente. Então a garota lhe diz que ela lhe mostrará as flores de cerejeira. Nisso ela abre as mãos, e algumas flores se espalham com o vento. E assim o general descobre que, ao contrário do seu planeta natal, que retém suas flores até elas murcharem, as flores de cerejeira espalham as suas pétalas logo após o florescimento. E ele está surpreso que os humanos achem esse fenômeno fascinante. Ele observa as flores de cerejeira flutuando ao vento e fica hipnotizado. E assim ele entende por que os humanos adoram ver as flores de cerejeira caindo. Logo em seguida ele diz à garota que essa visão é realmente muito bela, mas ele não recebe uma resposta. E assim ele se vira somente para ver uma pilha de flores de cerejeira onde a garota estava sentada. Assim ele ficou lá se perguntando se a garota teria o deixado e decidiu voltar para casa. Depois daquele dia, o general voltou várias vezes àquela cerejeira com uma marmita para poder ver as flores caindo, mas ele nunca mais encontrou a garota. Será que ela era um fantasma? Só vendo o próximo episódio.